né? Só que não é que Deus não falava com a Lídia através do Paulo. Não, tá tudo ali, você abaixou, né? E você abaixa. Eu não falo muito alto aí, não sei. A Lídia, a Lídia, não é que Deus não falava com a Lídia. Deus falava através do apóstolo Paulo. Só que ela tinha um coração fechado. Por ela ter um coração fechado, ela até ouvia, mas ela não entendia. Entendeu? Não, né? Não deu para entender direito. Ela até ouvia, mas ela não entendia, porque o coração dela era fechado. É mais ou menos assim. Você já tentou entrar numa casa que está trancada? Perdeu a chave, alguma coisa assim, o troço está muito bem trancado. Você está tentando entrar e não consegue de jeito nenhum. Já aconteceu isso com vocês? Já? Nunca aconteceu isso com você, né? Será que é só na minha vida que acontecem essas coisas? Você nunca perdeu chave, tentar abrir a porta, não? Glória a Deus. Eu já dormi dentro do carro na rua, que carro que foi, já tentando arrombar a porta, porque perdeu a chave do cadeado, aí meu marido passou cada coisa, misericórdia. Até se errar o alicate, até se errar o cadeado, a serrinha, eu falo, se errar o cadeado, que a gente perdeu a chave. Então, você está tentando entrar numa casa, você não consegue, porque ali está trancado. Entendeu? A pessoa não acredita que acontece essas aventuras. Essas aventuras fortes. Então, você está tentando entrar dentro de uma casa, mas o troço está trancado. Como é que você vai entrar? A mesma coisa é Jesus. Às vezes, Jesus tenta entrar no coração da pessoa, mas o coração da pessoa é fechado, aí Jesus não consegue entrar. Jesus, por isso que a Bíblia diz, né? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Tu não pensa você que Jesus vai arrombar a porta, não. Eu tentei. Eu e meu marido já fizemos isso para entrar. Perdemos a chave, não tinha como chamar a chave. Chaveiro, tarde da noite, ele já fez. Mas Jesus não vai fazer isso. Jesus espera você abrir o seu coração para você compreender o que ele está falando, para ele agir na sua vida. E Deus, ele quer agir, entendeu? Ele quer agir na nossa vida, mas depende muito de nós. Nós precisamos abrir o nosso coração para entender. Outra coisa que a gente deve entender, e muitas pessoas não entendem, é o poder que tem a oração, sabia? Tem gente que quase não ora. E, gente, você não sabe o poder que tem uma oração. Uma oração, ela pode mudar até o coração de Deus, pessoal. Tinha um homem na Bíblia que ele estava sentenciado à morte. Estava sentenciado à morte. E ele orou a Deus, virou o rosto para a parede, orou, chorou e orou muitíssimo. O que aconteceu? Deus ouviu a oração dele e mandou um recado dizendo para ele que ele não ia mais morrer. Estava acrescentando mais 15 anos de vida. Então, quando você ora por você, pela sua saúde, quando você ora pela sua prosperidade, você ora pela sua família, pelos seus filhos. Quantos filhos já foram libertos por causa da oração do pai e da mãe? Ou às vezes até só da mãe e do pai. A gente vê na Bíblia que tinha uma mulher, cananeia, que ela estava com uma filha miseravelmente endemoniada. Eu sei lá o que a menina fazia, a menina dava umas crises da menina lá, ela era miseravelmente endemoniada. Mas a mãe dela, não foi o pai e a mãe, não, só a mãe, a mãe dela deixou ela em casa e foi buscar Jesus. Começou a pedir Jesus, a rogar a ele: Senhor, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. E como ela foi pedir a ajuda de Jesus, ela clamou a Jesus, o que aconteceu? Jesus libertou a filha dela. Jesus falou assim: ó mulher, grande é a tua fé.
feito contigo conforme você deseja. Quando ela chegou em casa, a filha já estava boazinha da cama. O Jairo também, mas não foi só o Jairo, foi o jovem lunático. O pai do jovem lunático, o menino, desde a infância que ele era atacado por uma doença. Do nada ele caía, se batia no chão, enrolava a língua, coisa séria. Que é aquela doença que o pessoal chama de epilepsia. E aí, o que ele fez? Ele foi buscar Jesus. Ele foi buscar Jesus, foi lá, clamou o Senhor, a fé dele estava um pouquinho pequenininha, e Jesus falou assim, ó, se tu podes crer, tudo é possível que crerás. Então ajuda-me na minha incredulidade. Ele pediu ajuda a Jesus. O que Jesus fez, pessoal? Salvou o filho dele. O carcereiro, né? Foi lá, Paulo e Silas, pô, fala para a gente o que a gente faz para te salvar e tal. Aceitou Jesus e conseguiu salvar a família dele toda. Então, muitas das vezes, o maligno, é mais fácil ele jogar você contra a pessoa do que você orar por ela ou por ele. Entendeu? Não é para você ficar contra a pessoa, é para você orar, porque a nossa luta não é carne e sangue. Se você orar, você consegue libertar aquela pessoa. É porque em vez de orar, a pessoa quer bater boca, quer chamar atenção, não adianta. É um espírito maligno, então não vai adiantar você tentar negociar, você conversar, dar conselho, não vai adiantar nada disso. O negócio é orar e crer. E aí sim a pessoa liberta, aquele mal sai e as coisas mudam. Glória a Deus. Gente, nós vamos para a palavra de Deus, então a gente tem que abrir o nosso coração. Não adianta só a gente ouvir pronto. É ouvir e entender o que Deus está falando. O milagre acontecer, glória a Deus. E a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, é boas novas de salvação, pessoal. Entendeu? Não é nada para arrancar pedaços, fazer sofrer. Pastora, lá porque tem algumas coisas que a gente sofre na vida. Aí você tem que observar. Tá certo que existem coisas que Jesus disse assim, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, que eu venci. Algumas coisas são mais afliçãozinhas da vida. Outras a gente não tem que ver o que a gente está fazendo. Porque às vezes a gente aprende o certo e acaba fazendo errado. A gente tem que vigiar isso. Como que eu estou com Deus? Se eu estou obedecendo direitinho o que Deus está me ensinando, entendeu? Para as coisas poderem dar certo, que as coisas funcionam na obediência. Tudo que a gente obedece está certo. Agora, quando a gente sai da palavra, aí rola tudo. Ixi, só Jesus. Aí, quando você não volta, é como um trem. É como o pastor falou, né? Como um trem. Enquanto ele está andando no trilho, ele vai embora. Hã? Vai embora, dá a volta no mundo. Mas se ele sair do trilho, descarregar, ele não anda mais. Ele só vai andar se colocar ele aonde? No trilho de novo, não é isso? É igual a gente. Às vezes a gente está indo bem, a gente sai da palavra e controla tudo. Ai, pastor, e aí, como é que eu faço para ir tudo bem? Aí você tem que voltar para a palavra. Ver aonde que você errou, que a palavra de Deus diz lá no Apocalipse, né? Procura lembrar. Procura lembrar onde caíste, né? E volte ao primeiro amor. Você está entendendo? Você tem que procurar onde foi que eu errei. Então, eu vou pedir perdão a Deus e vou consertar. E aí você volta para a palavra. Glória a Deus. Mas vamos lá, pessoal. Lá a gente vai ler aqui, lá no Mateus 15. Mateus 15. Lá no Mateus 15, acharei? Mateus 15, versículo 1.
Gente, sábado que vem, não, sem ser esse o outro. Sábado, sem ser esse o outro, vai ter o culto jovem. Aí tem uns folhetinhos aqui, tá vendo? Ele tirou, para pedir o pessoal para levar, cada um que puder levar uns folhetinhos desse, mas não custa nada, você está lá, faz aquele convitezinho abençoado, glória a Deus. Está aqui, o pessoal do Cristo também, está todo mundo convidado. Vai ser sábado às 18 horas, né? E aqui é Rua dos Padres, 267, Vila São Luís. Glória a Deus, você vem, vai ser bem-vindo em nome de Jesus. Sem ser esse sábado ou outro, às 18 horas. Glória a Deus. Amém. Gente, olha, eu vou te falar um negócio para você. Só se for uma coisa de Deus mesmo, que Deus quiser me levar para outro lugar. Porque eu não perderia esse culto. De jeito nenhum. E só o tema desse culto já é fortíssimo, pessoal. Só o tema já fala tudo. O sacrifício. Você tem que saber. Tem que conhecer mais sobre Jesus. Glória a Deus. Muito forte. O negócio vai ser bom. Então ele está falando aqui, ó. A tradição dos anciões. Amém? Ele está falando, ó. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: pastor, o que é escriba, fariseu, essas coisas assim? Deixa eu te explicar. Eram pessoas religiosas. Elas foram ensinadas desde pequenininho sobre as escrituras. Escribas, o que é escriba? É quem escrevia a Bíblia. Eles escreviam a Bíblia, os escribas. Fariseus, saduceus, sacerdotes, eram pessoas muito religiosas. Assim, que estudavam a lei, estudavam a Bíblia, desde pequenininho. Só que eles não conheciam Jesus. Eles conheciam só a letra. Pastor, que diferença faz? Por exemplo, nós hoje em dia, nós não conhecemos só a letra. Porque nós não estudamos a Bíblia, ou escrevemos a Bíblia. Nós não conhecemos a Bíblia de tanto estudarmos a Bíblia só de ouvir, assim, de conhecer só a letra, não. Nós temos o Espírito Santo de Deus. É diferente, entendeu? Nós conhecemos a Deus, temos intimidade com Jesus através do Espírito Santo dele. Jesus falou assim: eu vou para o Pai e mandarei um Consolador, que é o Espírito da verdade, não é da mentira, é o Espírito da verdade. Ele estará com vocês, eles vão morar em vocês. Nós temos o Espírito, entendeu? E o Senhor, ele disse que é a letra que ele falou, a letra mata, né? Ele falou, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, eles conheciam só a letra, eles não tinham a revelação, a profundidade que significa isso aqui. Então, por exemplo, uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus, boa noite, meu pai. Uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus, eu posso ler isso aqui e entender outra coisa que não tem nada a ver. Está entendendo? Porque a gente precisa do Espírito de Deus para revelar para a gente, no nosso coração, no nosso espírito, o que significa isso aqui. Não é só ler isso aqui e pronto, entendeu? Louco, hoje pedirão sua alma. Meu Deus, eu vou morrer hoje. Não é assim. Você não tem o Espírito Santo de Deus, você vai ter o quê? Meu Deus, eu vou morrer hoje. Não é assim, gente. A gente tem que ter o Espírito de Deus, tem que ter a visão de Deus. E eles não, eles eram pessoas religiosas. Hoje em dia, ainda existe muita pessoa religiosa, gente. Hoje em dia, ainda existe muita pessoa religiosa. A pessoa vai até na igreja, se deixar ela sapateia lá, pula, grita, mas ela não conhece Jesus. Aquele Jesus que cura, que liberta, aquele Jesus que ressuscitou lá o Lázaro, esse Jesus a pessoa não conhece.
Tanto é que às vezes eu vejo pessoas falar assim, a pessoa quando não tem o conhecimento da verdade, ela não entende como que é, não entende o amor de Jesus, o sacrifício, né, isso aqui, que Jesus fez lá na cruz. Entendeu? Geralmente as pessoas religiosas, sabe como é que elas são? Elas não têm muita misericórdia, amor, negócio de... Não, as pessoas muito religiosas, pode ser daqui, não tem isso. Entendeu? Aí atrapalha. Se chegar uma prostituta lá na igreja deles, não vai ser salvo. Eles vão ser o primeiro a apedrejar a mulher. Entendeu? Porque eles vão só para o lado da letra, eles não vão para o lado do amor, da misericórdia, do perdão, da graça. Igual Jesus, né? Eles queriam crucificar, eles queriam matar a pedrada aquela mulher que foi pega no ato do adultério. Diziam eles ser de Deus, né? Mas cadê o amor? Jesus não, Jesus já entrou ali com perdão. Poxa, espera aí, a mulher tem direito de ser perdoada. Né? A graça de Deus e tal. Eles não, o negócio deles era só eles que estavam certos. Hoje em dia não existe pessoa assim. A pessoa está com a Bíblia desse tamanho, só a pessoa que está certa. Tudo que você falar, a pessoa nem aceita. Só ela que está certa. Entendeu? Tem que vigiar isso. Então, esse pessoal aqui, eles eram fariseus, eles eram escribas, eles não tinham aquela intimidade com Deus. Eles estavam ali mais para julgar, criticar, sabe? A visão deles não era salvar, libertar, curar. A visão deles não era essa. A visão deles era só criticar, julgar, botar defeito, entendeu? O negócio deles era esse. Eles se achavam mais santos que os outros. Hoje em dia existe isso. Existe pessoa que está na religiosidade, que aí se sente, às vezes não te dá. Se vê você com uma calça comprida, uma blusinha assim, um braço de fora, a pessoa nem te dá a paz do Senhor. Se você falar que é da igreja, a pessoa vai ficar indignada. O quê? Que igreja isso é? Lá, pastor ou pastorcita, entendeu? Porque ele se acha mais santo do que o outro. Mas, aí daqui a pouco sai que não é uma crítica, né? Isso é uma realidade, mas o coração da pessoa, como é que está? Porque aqui eles se achavam tão santo, que mataram Jesus, Filho de Deus. Entendeu? Coisa séria. É muito sério. Então, ele está falando aqui, então chegaram ao pé de Jesus os escribas e os fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam a mão quando comem pão? Montão de gente leproso, montão de gente morrendo. Vai ver que naquela época ela tinha um montão de casamento destruído, o povo tudo sofrendo, eles estavam preocupados com os discípulos, pegou lá, sei lá, as espigas, sei lá onde que era lá, e não lavou a mão, a preocupação deles. E ainda foi chamar a atenção de Jesus, olha lá, seus discípulos transgridem a lei do Senhor, dos anciões. Hein? Mas por quê? Porque não lava a mão antes de comer, gente. Se você lavar a sua mão antes de comer, é uma higiene. É melhor que você lave a mão antes de comer, sei lá. Entendeu? Você botou a mão, depois foi no banheiro, agora você lava a sua mão. É higiene. Mas se você, por um acaso, comer sem lavar a mão, isso não é um pecado. Senão tinha um montão de gente lambrecado de pecado por aí. Tem gente que todo dia então peca, toda hora. E tem gente que não lava a mão de jeito nenhum, entendeu? Eu sei que é viver no pecado. O que isso tem a ver eles acusar os discípulos? Isso é motivo de acusar os discípulos. Não, eles transgridem a lei dos anciões, não era a lei de Deus. Sabe o que é ancião, né? Aqueles pessoal, sei lá, deve ser os sacerdotes mais velhos, não era a lei de Deus, era a lei dos homens. Que eu saiba, anciões são homens, não são né?
E ele foi lá chamar a atenção de Jesus. Olha, eles são tudo transgressor. São tudo pecador, tudo sujo isso aí. Ó. Lá descobre você lavar a mão. A preocupação deles era do lado de fora, gente. Até Jesus falou isso. Vocês são como as sepulturas calhadas. Do lado de fora, tudo branquinho, pintadinho. Do lado de dentro, um bando de ossos secos. Então, assim, vocês são bonitinhos por fora. Eu não sei quem é vocês por dentro. Um odeia Bernardinho, o outro joga praga no outro. Entendeu? Que eles eram bonitinhos, bombadinhos, santinhos do lado de fora. Do lado de dentro não tinha nada a ver de santo. E a preocupação dele era do lado de fora. De vez ele querer curar o leproso, ressuscitar alguém, sei lá, restaurar uma família, não, está preocupado em lavar as mãos. Entendeu? Se você comer, você vai lavar a mão. Aí ele diz, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Não era de Deus, era dos anciões. Pois não lavam as mãos quando comem pão. Aí ele disse, ele, porém, respondendo, e disse-lhe, por que transgrides vós também os mandamentos de Deus pela vossa tradição? E eles acharam que os discípulos estavam transgredindo os mandamentos dos anciões. E Jesus perguntou, mas vocês também, Jesus falou, vocês estão transgredindo o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. O que é tradição? O costume deles. Não é a lei de Deus. Gente, hoje em dia tem lugares aí que a pessoa é cheia de costume, mas é dos homens. Não pode, o homem tem que sentar do lado, a mulher tem que sentar do lado. Mas onde está escrito isso lá na multiplicação dos pães lá? Tinha cerca de quase 5.000 pessoas, todo mundo sentou lá na grama, lá, mulher, criança, tudo misturado, idoso. Entendeu? Estava todo mundo ouvindo lá. Eu não ouvi Jesus falar, separa aí o povo na grama aí, para cá só mulheres, para cá disse, não escutei nada disso. Jesus nunca pregou isso. Você está entendendo? Jesus nunca pregou isso. Jesus, sabe o que Jesus pregava? Salvação, cura, libertação, reino do céu. É isso, pessoal. Entendeu? Você não vê Jesus lá pregando, jogando piada com o Bernadette por causa da roupa. Gente, que tem gente dentro da igreja que usa certa roupa, mas Jesus pregava isso. Tem que pregar para o povo ser liberto, curado, salvo, ou ir para o reino do céu. Que adianta também? Não, aqui eu posso criar uma tradição minha aqui, é minha. Aqui só pode entrar aqui, entendeu? A pessoa que estiver com uma roupa, a mulher já com vestido até o pulso, até o pé. Entendeu? Aí todas as mulheres têm vestidão enorme. Mas se o coração daquela pessoa ainda não foi transformado? Entendeu? Aí a pessoa está aqui com vestidão, sai ali, xinga meia dúzia de palavrão, odeia o vizinho, joga praga no outro, e aí? A roupa vai levar ela para o céu? Não vai, não. Vai levar ela para o céu a obediência dela. Ensinamento, limpar o coração, é isso que vai levar a pessoa para o céu. Então, tem muitas pessoas vivendo de doutrinas. Entendeu? A pessoa, às vezes, não conhece as escrituras e a pessoa vive numa ignorância. Uma ignorância, ela acha até que o Espírito Santo não pode estar numa pessoa que está por causa da roupa dela. Irmão, não está o Espírito Santo, sabe onde ele habita? No coração limpo, coração quebrantado, coração obediente. Ele não quer saber. Você está entendendo? Se a mulher está de calça, está de vestido, uma pessoa está de vestido, mas não tem condições do Espírito Santo morar ali. Entendeu? Os fariseus, esse pessoal que era assim, o Espírito Santo podia nem morar neles. Já cheio de ódio, só pensar prejudicar os outros, coisa séria. E Jesus falou para ele, vocês estão transgredindo a lei de Deus, por causa das vossas tradições. Aí ele está falando, por exemplo, hoje, a gente olha assim, isso é muito triste, né? Pessoas que
De vez em você trazer a pessoa para Jesus e salvar, ajudar a salvar a pessoa, tem gente impedindo a salvação por causa das tradições, sabia? Por exemplo, o lugar que ali não pode batizar porque não é casado. O papel não é casado, não pode batizar. Mas aonde que se está escrito isso na Bíblia? Se a salvação ela é individual. A salvação é individual. O seu marido não pode aceitar Jesus por você, nem sua mulher aceitar Jesus pelo marido. Isso é uma decisão de cada um. Vamos supor assim, o casal mora junto, mas o cara não quer casar. Aí Jesus vem de repente, quer dizer, a mulher deixou de ser salva porque o marido não quis, ou vice-versa. Você está entendendo? Não está escrito nada disso na Bíblia, pessoal. O que está escrito na Bíblia é o seguinte: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É uma decisão da pessoa. Você está entendendo? O eunuco lá no ato do diabo, ele estava andando lá, o Filipe veio e pregou para ele, e os dois andando ali na carruagem ali, e o eunuco falou para o Filipe: ué, ali tem água, o que me impede de ser batizado? Os dois se conheceram no caminho, e o Filipe aproveitou e pregou para ele. O Filipe disse: é lícito, se creres de todo seu coração. E ele creio, desceram ali e foram batizados. Já viu eunuco ser casado? Eunuco é um homem castrado. Isso não é o nome dele, não. Eunuco é porque ele é castrado. Porque naquela época existia isso. Que é isso, pastor? Que maldade. Existia, porque existia rei. E existiam as concubinas do rei. Então o cara tinha que tomar conta lá e tal, das portas, dos quartos, das mulheres. E para isso eles eram castrados para eles não mexer com as concubinas, nem com as mulheres do rei. Entendeu? E ele foi batizado ali mesmo. Ai, pastora, mas é que para hoje em dia, para ser batizado, tem que fazer um cursinho para batismo. Que cursinho que esse eunuco fez, gente? Ele conheceu o Filipe ali, os dois foram conversando, ele foi batizado. Outra coisa, quando Pedro foi pregar na casa de Cornélio, Atos, capítulo 10, Pedro, Cornélio e a família dele ainda não era batizado. Pedro foi lá, Deus mandou Pedro lá para pregar para aquela família. Pedro chegou lá e pregou para a família e eles foram batizados com o Espírito Santo. Nem batizados na água eles não eram. E aí o Pedro falou: ó, quem sou eu para negar batismo nas águas para esse povo que até o Espírito Santo já batizou eles. Irmão, naquele mesmo dia foram batizados todo o pessoal, a família toda de Cornélio e os vizinhos que estavam lá. Agora eu vou te fazer uma pergunta: que curso que eles fizeram para ser batizado ali? Pastor, eu quero um pouquinho mais, tá bom. O Ato dos Apóstolos, capítulo 16, que o Paulo e Silas estavam cantando lá na prisão. E aí a prisão de todas se abriu. E quando o carcereiro viu que ele ia se suicidar lá, que ele ia se matar, pensando que o preso fugiu, Paulo falou: não te faça dano algum, porque nós estamos aqui. E o carcereiro chegou lá e perguntou para o Paulo: o que nós faremos para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Naquela mesma noite, o carcereiro levou Paulo para a casa dele e os Silas. Paulo e Silas pregou para a família deles. Todos eles foram batizados naquela mesma noite, antes do amanhecer. E antes do amanhecer, levaram Paulo e Silas de novo para a prisão. Uma noite deu tempo de fazer um cursinho para batismo? Então eles fizeram errado para batizar a família. Você está entendendo? Sim ou não? Ele lê a Bíblia, pessoal. Pelo amor de Jesus. Olha o apóstolo Paulo. E se você anotar a Yasmin outro dia, sem querer, ela errou a pesquisa. Eu tinha pedido para ela
pesquisar um negócio lá, como é que é? Um grande... Ah, a gente estava conversando sobre animais. Aí ela falou, botou lá para pesquisar qual era o maior predador do mundo. Aí, sabe que o Google erra, né? Aí botou lá, aí saiu lá, quem foi o maior pregador do mundo? De vez botar predador, saiu o nome de quem? Em primeiro lugar. Apóstolo Paulo, pessoal. Apóstolo Paulo que foi conhecido como um dos maiores pregadores evangelistas do mundo. E no segundo lugar, sabe quem saiu? Billy Graham, pessoal. Billy Graham saiu em segundo lugar como o maior pregador do mundo. Então você vai pegar um homem como o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, missionário, reverendo, profeta, com todos os dons do Espírito Santo. Tu acha que ele errou a batizar aquela família? Que não tinha cursinho? Que cursinho que eles fizeram em uma noite? Foi todo mundo batizado. Pedro também batizou o pessoal todinho lá na casa de Cornélio no mesmo dia. Então é falta de ler a Bíblia, muita coisa assim, sabe? Muita religiosidade. Então, se a pessoa não tiver o conhecimento da palavra, de vez ela trazer a pessoa para a salvação, ela vai impedir a pessoa de entrar no céu. Porque por causa de tradição, não, você é casado? Cadê o certidão de casamento para ser batizado? Você fez o cursinho? Cadê o certificado de curso? Irmão, pelo amor de Deus, gente. Entendeu? Isso são doutrinas de homens, isso não está escrito na Bíblia. Eu, por exemplo, quando vim do mundo, né? Eu vim do mundo. Eu, quando vim para esse ministério, na Pastor Mota, eu e meu marido, nós se conhecemos lá no mundo, nós viemos para a igreja, nós não éramos casados no papel, a gente vivia junto, tinha nossos filhos, nossa família. E viemos. Aí a gente morando junto, tal, o pastor batizou a gente. Meu Deus, que absurdo, o pastor batizou. Batizou a gente não era casada no papel. E eu fui batizada dentro de casa com o Espírito Santo. Gente, é só uma questão de você parar para pensar. Se eu não era casada no papel, está errado, o pastor não podia batizar, por que Jesus me batizou com o Espírito Santo? O Espírito Santo só Jesus pode batizar. Jesus errou também, para ter batizado uma pessoa que não era casada no papel. Você está entendendo? Então, gente, é um montão de doutrina que, de vez de fazer a pessoa, ajudar a pessoa a se converter, está atrapalhando a fé da pessoa. Está atrapalhando. A pessoa vai virando... Se deixar, eles fazem a pessoa virar fariseu. Saduceu, entendeu? Tudo religioso. E não é isso, pessoal. A gente não pode ser religioso, tem que ser de Deus mesmo. Então, Jesus disse aqui, ó. Porque transgride vós também os mandamentos do Senhor, de Deus, pela vossa tradição. Porque Deus ordenou. Preste atenção, pessoal. Foi uma ordem que Deus deu. Oi, mãe, Deus abençoe. Eu estou orando por ela assim, tá? Pode deixar, fica tranquilo que eu estou orando. Aí ele está dizendo aqui, ó. Porque Deus ordenou, foi uma ordem que ele deu, dizendo: honra teu pai e a tua mãe. Tem gente que não honra o pai e a mãe. E às vezes a pessoa não vai lá, não discute, não fala, mas olha o que ele disse aqui, ó. E quem maldisser o pai ou a mãe, que morra de morte. Sabe o que é isso, pessoal? Maldisser? Presta bem atenção. É aquele filho, é aquela filha que fala mal da mãe por trás, que fala mal do pai por trás. Tem filho que mete o malho na mãe. Fala da mãe, fala do pai. E isso é um pecado. Você está entendendo? Ou até ouve o outro falar, concorda, não é para você fazer isso. Pastora, mas é porque você não conhece a minha mãe. Minha mãe é uma pimenta malagueta no olho de alguém. Irmão, não interessa quem é sua mãe. Os mandamentos do Senhor é esse. Você tem que orar para ela se converter, ou o seu pai se converter, mas não faça diferente, que você vai estar entrando no pecado. Você está entendendo? Eles eram muito santinhos, lavavam as mãozinhas lá antes de comer, só que eles desonravam o pai e a mãe, metiam o malho na mãe do pai. Quer dizer, o que adiantava ser tão cuidadoso,
do lado de fora se o coração dele estava agindo tudo errado. Aí ele disse assim, ó, quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, que morra. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Tem um filho que trata a mãe mal, que fala mal da mãe e do pai por trás. Esse filho e essa filha acaba sofrendo muito. E você, às vezes, está tentando entender por que a pessoa está sofrendo daquele jeito. Mas por causa disso aqui. É perigoso. Porque aquele filho, aquela filha está no pecado contra Deus. Aí, pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que orar para esse espírito maligno sair lá do coração do filho, da filha, e eles passarem a tratar o pai e a mãe bem. Porque acaba dando ruim, gente. É o mandamento de Deus. Presta atenção no que eu estou te falando. É um mandamento do Senhor. Entendeu? Eu não estou falando, pastor, mas eu não tenho dinheiro para ficar dando, não posso dar um presente. Não é presente, não, gente. É honrar, honrar. Você não vai falar mal, você não vai gritar, você não vai escandalizar aquela pessoa, você vai orar, você vai tratar bem. Você está entendendo? Cuidado com esse negócio, gente. Isso é perigoso. E aí ele está dizendo aqui, ó. E quem maldisser, quer ficar falando mal, meteu mal. Maldisser o pai ou a mãe, que morra de morte. Mas nós dizíamos, qualquer que disser ao seu pai ou a mãe é oferta ao Senhor. Que poderia aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem o seu pai, nem a sua mãe. Eles achavam o seguinte, que eles dando lá o dízimo deles, as ofertas deles, não precisava eles obedecer o mandamento. Outra coisa que a gente tem que observar. Mas por que às vezes eu estou fazendo por outro e tal, eu sou dizimista, estou ofertando, as coisas não estão dando tão certo. Irmão, não é só você ser dizimista, você tem que guardar os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus não é só dízimo e oferta, não. É muita coisa. Amar seu inimigo, orar para os que te perseguem, perdoar. Entendeu? Então, ele está falando aqui, ó. Assim, invalidaste... Não. O que poderia aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe. Gente, tanto de gente que tem sofrendo aí porque não honra mãe e pai. Porque o pessoal é uma cegueira que o demônio põe na mente da pessoa. Que a pessoa, ela não entende que aquilo é um pecado, ela acha que é normal, mas pastor, todo mundo faz. Mas olha os que faz, olha a vida deles como estão. E olha a vida dos que faz. Eu não sou muito de ficar olhando a vida dos outros na internet, não, mas eu estava pesquisando, eu estava vendo outro dia ali. Você já viu como aquele rapazinho, eu esqueci o nome do rapaz, veio na minha mente, mas sumiu agora. É um jogador de futebol. Estava na minha mente agora o nome dele. Cristiano não, né? É um aí que ele vive agarrado com a mãe dele, já viu? Ele mostra a mãe dele para todo mundo, tira foto com a mãe dele. Rapaz, como aquele rapaz é abençoado, gente. Eu estava vendo uma foto dele, a mãe dele e a irmã dele. Tem que ver como é que ele cuida da mãe. E ele falou, não, essa aqui é a minha vida, minha rainha e tal. Eu fiquei olhando assim, falei, meu Deus. E como Deus tem abençoado ele. Está crescendo, prosperando. Entendeu? E todo mundo tem observado isso dele, o carinho dele com a mãe dele. Depois, quando eu lembrar o nome, eu vou te falar. Então, a foto dele com a mãe dele, desse aí, eu esqueci o nome dele na cara. Você está entendendo? Então, ele está sendo muito abençoado, aquele rapaz. Eu estava observando lá, eu estava vendo, eu falei, gente, o que está acontecendo na vida desse cara? Vai ver que ele nem imaginava que ele ia chegar onde ele chegou. Na fama que ele chegou, o dinheiro que ele chegou, as coisas.
Claro que não estou falando que você tem que tratar sua mãe bem para você ser rico, não. Não é isso. Eu estou falando o carinho dele com a mãe. Deus prospera, Deus ajuda, gente. Você está entendendo? Abre as portas. Agora tem pessoa que é meio esquisito. É meio esquisita. Entendeu? Tudo bem que às vezes você tem sua vida corrida. Mas, gente, se tua mãe, teu pai precisar de uma ajudinha sua, não é porque você é adulto, já tem sua vida, tem sua casa, que você vai se negar de dar uma ajuda, carregar uma bolsa. Faz isso não, gente. Isso é uma maldade diante de Deus. Você está entendendo? Não funciona desse jeito. Se você puder, você faça o que você... Melhor, gente. Glória a Deus. Você não pode, mas se você puder, você faz o melhor. Às vezes a mãe pede um favor, você acha só porque você cresceu, tem sua casa, tudo, você não vai dar para quê? Não faz isso não. Você cresceu, tem sua casa, tem sua vida, mas aquela pessoa continua sendo sua mãe, continua sendo seu pai. Glória a Deus. Amém? É isso. Olha, eu não estou desfazendo de casar, não. Porque casamento, na presença do Senhor, é para sempre. Entendeu? Não pode haver separação. Mas, pessoal, casou, glória a Deus, ama o seu marido, ama o seu esposo, mas não esquece de onde você veio, não. Você veio da sua mãe, pessoal. E mãe é mãe. Entendeu? Mãe é mãe. Marido e esposa é uma coisa, mãe é mãe. Mãe sempre vai ser mãe, entendeu? Então, às vezes a pessoa, às vezes, em casa, esquece que teve mãe, esquece de onde veio, faz isso não. Não visita mais, não faz mãe. Não vai fazer, ver como é que a mãe tá. Esquisito isso, né? Hã? Aí ele tá falando aqui, ó. Eu hoje, meu esposo, ele não está mais aqui, né? E hoje que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de estar indo lá. Mas quando meu marido estava vivo, eu visitava mais minha mãe do que hoje. Vira e mexe, eu pegava, vamos lá, vamos embora. Eu estava no carro e ia lá. Você está entendendo? Ia lá, tomava um café, brincava, às vezes almoçava, passava o dia lá com ela. Porque às vezes tem pessoa que casa e tudo esquece que a mãe é mãe. Às vezes quando você tem que ir lá, dar um abraço, passar o dia, almoçar, mãe, vamos comer um bolinho e tal. Gente, e outra coisa, dá valor enquanto está vivo, depois que morrer já era, irmão. Não adianta você ficar indo lá com um buquê de flor todo dia, você não está vendo mais sua flor. Ah, vou levar um bolinho para tomar um café com a minha mãe no cemitério. Ela não vai comer esse bolinho, ela vai comer sozinha. Entendeu? Hã? Você tem que fazer isso quando você está vivo. Sim ou não? Quando você está vivo, você pode fazer. Depois que morrer já era, não adianta mais. Entendeu? Então ele está falando aqui, ó. Qualquer que disser ao seu pai e à sua mãe é oferta ao Senhor. O que poderia aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o quê? O mandamento de Deus, né? Ele estava preocupado de lavar, de comer sem lavar as mãos. Ele não estava interessado em honrar o pai e a mãe. Então ele dizia assim, ó, presta atenção. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Sabe o que é uma pessoa hipócrita? Os fariseus aqui, eles eram hipócritas. Hipócrita é a mesma coisa que ator fingido. Sabe aquela pessoa que é fingido? Ator, por que ator? Porque o ator finge ser uma coisa que eles não são. E Jesus falou para eles, vocês são fingidos. Entendeu? Aí ele disse assim, ó. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por que ele disse honra-me com o seu lábio? Porque eles viviam falando de Deus, pessoal. Viviam falando de Deus, viviam ensinando de Deus, mas eles mesmos, o coração deles mesmo, eles não obedeciam. Você entendeu? Sabia que é muito fácil você pregar. Eles eram pregadores. Fariseus, escribas, eles ensinavam a Bíblia. Mas eles não viviam nada daquilo.
podemos ensinar aquilo ali, mas você faz. O problema é esse. Entendeu? Eles faziam, mas eles ensinavam, mas eles faziam. Não fazia nada. Por isso que Jesus chamou de fingido. Vocês são fingidos. Você me honra com um lado aí, fica dizendo, eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Mas você não honra seu pai e sua mãe. Você não faz as coisas certinho. Entendeu? Como assim? A gente não podemos ser pessoas que só falam de Deus. Não, mas eu sou cristão, eu sou de Jesus. Aí vezes tem pessoas que falam que é de Deus, falam que é de Jesus. Falou. Glória a Deus, aleluia, aleluia, só vive aleluia, glória a Deus na boca da pessoa. Mas às vezes a pessoa odeia o vizinho, a pessoa não perdoa. Você está entendendo? A pessoa mente. Não honra lá o pai e a mãe. Entendeu? Às vezes a mulher casada lá, ela não é submissa ao seu marido, o marido é meio áspero para a mulher e vai embora. Quer dizer, eu estou falando que eu sou de Deus, mas e as minhas atitudes? Porque Deus olha para isso. Deus não olha só para o que você fala, Ele olha para o seu coração, que realmente é. Porque Ele sonda a gente por dentro. Diz que tem até um louvor, né? Senhor, eu sei que tu me sonda. Mas, pastor, o que é uma sonda? É um troço que é por dentro da pessoa, para ver o que está acontecendo lá dentro. Então, Deus, Ele sonda cada um de nós, Ele conhece o nosso coração. Se nós realmente somos o que falamos ou não. E Ele percebeu nesse pessoal aqui que não era nada disso que eles falavam. Eles falavam muito de Deus, pregavam muito de Deus, mas eles mesmo não viviam isso. Então ele falou aqui, ó. Hipócrita, bem profetizou Isaías a nosso respeito, dizendo, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram. Nossa, já pensou a pessoa adorar a Deus em vão? Mas em vão me adoram, né? Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de quê? De homens. Ele falou, estão me adorando em vão, porque estão ensinando coisas que são preceitos de homem. Lembra o que eles falaram no começo? Porque transgride vós, não, porque transgride os seus discípulos a tradição dos anciões. Foi isso que eles falaram, não foi? Não era a tradição de Deus, era a tradição dos anciões. Por isso Jesus está falando. Em vão me adoram, ensinando preceitos e doutrinas que são coisas de homens. Não foi aquele evangelho que Jesus mandou pregar. Você está entendendo? O negócio deles era aquilo ali mais. Lá, comer sem lavar a mão, mas não ensinavam lá o pessoal que tinha que honrar o pai e a mãe. Entendeu? Tinha que devolver o que era de Deus, que não podia mentir, essas coisas eles não ensinavam. Você está ensinando os outros a cuidar com as bactérias, você vai comer lá. Isso que ele não ensina, não tem nada a ver com o que Deus mandou ensinar. Então ele disse assim, ó, em vão me adoram ensinando doutrinas que são doutrinas, preceitos de homens, e chamando a si a multidão, chamando a si a multidão, boa noite, Deus abençoe todo o pessoal aí que fez, tá? Minha mãe, Paula Gil, Deus abençoe, meu amor, e também a Maria Rita, Deus abençoe também Maria Rita, e também José Fernandes Santos, né? Está dando boa noite a todos. Deus abençoe meu filho. Então, pessoal, está dizendo assim, e chamando a si a multidão, o que ele disse? Ouvir e entender. Tem que ouvir e entender. Não adianta a gente vir para a igreja e você ouvir e não entender. Mas, pastor, por que não adianta? Irmão, lá no Lucas, acho que é Lucas, não, é Mateus mesmo. Mateus 11, né? Mateus 12, por ali. Acho que é Mateus 13. Está escrito assim, versículo 19, está escrito assim, ouvindo alguém a palavra do reino, né? E não
vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração da pessoa. Quando a pessoa ouve a palavra e não entende, o diabo vem e tira aquela palavra do coração da pessoa. Para quê? Para que aquela palavra não dá fruto, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz também lá no Mateus 13, que a palavra é uma semente. Entendeu? Você ouve a palavra, essa palavra vai ficar gravada em você. E essa palavra que vai te fortalecer, é ela que vai te restaurar, é ela que vai te curar, é ela que vai fazer nascer a fé, é ela que vai te libertar. Mas como, pastor? Uma palavra vai fazer isso tudo? Irmãos, tudo está na Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. O que é a verdade? A palavra. E lá no livro de Mateus, se não me falha a memória, Mateus 8. Acho que é Mateus 8. Acho que é Mateus 8. Está escrito ali sobre a sogra de Pedro, que ele disse assim: e à tarde trouxeram muitos enfermos e endemoniados. E Jesus, com a sua palavra, expulsava deles espírito imundo e curava todos. Quer dizer, a palavra curava, a palavra expulsava o demônio, a palavra te liberta, a palavra nasce a fé, porque a Bíblia diz que de sorte que a fé me pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra que faz tudo isso, pessoal. A palavra que transforma, que salva, tudo isso é a palavra. Você entendeu? Então, se o diabo roubar essa palavra de você, você fica sem a tua bênção. Perde tua bênção. Por isso que ele está falando aqui, ouvir e entender. Porque lá no Mateus 13, 19 está escrito: ouvindo alguém a palavra do rei, se não a entendendo, o maligno vai vir, vai roubar o que foi semeado no seu coração. Ouvir e entender. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Tem gente que, meu Deus, se eu comer um ovo eu vou morrer. Mas, pastor, o pior é que a gente come e passa mal mesmo, porque você já se contaminou com o que você falou. A morte e a vida está onde? No poder da língua. Enredaste-te, prendeste-te com as palavras da sua boca. Tudo que você fala acontece. Eu falei que o ovo vai me matar, então, foi o que eu profetizei. Se eu comer um pedaço disso aí, eu vou parar no hospital. Daqui a pouco está a pessoa dando SAMU, porque ela falou aquilo ali. Entendeu? Lembra o que Jesus falou para a figueira? Nunca mais nossa frutícia, o bichinho puxou na hora. É o que contamina, é o que sai da boca da pessoa. Às vezes a pessoa fala muita coisa errada. Pastor, mas eu só vivo doente, eu tenho um problema, uma doença, um troço que não me larga, eu já orei a Deus e tal, mas você tem que ver se você está confessando no seu coração. Às vezes você não confessa com a sua boca, mas no seu coração você acredita naquela doença. Tem isso, irmão. Jesus Cristo, Ele tomou sobre si e levou as nossas enfermidades e dores. Quando você percebe que tem uma doença, alguma coisa que está insistindo em você, não ora mais para Jesus tirar aquilo de você, não. Ué, pastor, não vou orar para quê? Ora para Jesus te ajudar a crer que Ele já levou isso, é diferente. Entendeu? Você tem que chegar, Senhor, eu não estou crendo. Eu disse que estou, mas não estou. Se eu tivesse, já tinha sumido isso da minha vida. Entendeu? Me ajuda a crer como pai do jovem lunático. Me ajude a crer de todo o meu coração que o Senhor já levou essa doença minha, que eu não tenho isso. Isso não é meu, vai sumir do meu corpo. Aí Deus vai te ajudar você a entender, vai ajudar você a crer, daqui a pouco você procura aquilo ali, não existe mais, sumiu. Porque às vezes o que está precisando não é Jesus tirar aquilo de você, você crê que Ele já tirou, é diferente. Entendeu? Se Ele chegasse perto de você que ia falar, minha filha, eu já tirei um tempão já. Não, Senhor, mas eu já te curei, né? E agora, o que eu tenho que fazer? Crer. Não é o que Ele falou para o pai de Jovem? Se tu podes crer, tudo é possível de crer, tudo.
Às vezes aquilo ali ainda não sai porque você não está crendo, você está não crendo no seu coração, você acredita mais na doença que Jesus falou. A hora que você acreditar mais em Jesus do que na doença, não some. Está entendendo? Sim ou não, pessoal? Então ele está falando aqui, ó. O que contamina o homem não é o que entra na boca, né? Mas o que sai da boca, é isso que contamina o homem. Então, acercando dele seus discípulos, disseram: sabe que os fariseus, ouvindo essa palavra, se escandalizarão. Sabe o que é isso? Sabe que os fariseus vão se ofender escutando o senhor falar isso aí. Você está mexendo com eles, está chamando de hipócrita, mais ou menos assim. E ele, porém, respondendo, me disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos não cairão na forma. Aí é que está, você tem que ter cuidado para você não cair num condutor cego, tá? São condutores cegos. Está amarrado em nome de Jesus que isso não vai acontecer. Nunca isso vai acontecer. Condutores. Porque estava conduzindo aquele povo. Mas vamos botar assim um exemplo no João. Graças a Deus, Moisés sempre vai enxergar enquanto ele existir nessa terra de Jesus. Mas vamos botar um exemplo que o João não enxergasse. Agora estava brincando ali outro dia ali. Aí a Suza quer ir para casa. Ele é motorubi. Não, vamos lá que eu te levo, eu faço essa corrida ali. Você ir. Ah, não, mas eu já estou acostumada a ser guiado pelo tato, não sei o que eu sei. Porque se ele não está enxergando, como é que ele vai levar ela a algum lugar? Se nem ele está sabendo para onde ele está indo. Assim, vamos botar assim, no mundo espiritual existe isso. Se uma pessoa, um condutor cego espiritualmente falando, a pessoa não sabe nem para onde ela está indo, não sabe o que ela está fazendo. Como é que ela vai ensinar você? Como é que ela vai levar você até o reino de Deus, até a salvação, conduzir você até as bênçãos de Deus, se a pessoa é cega também, nem ela sabe para onde ela está indo. É isso que ele quer dizer, isso aí são condutores cegos. Pode um cego guiar outro cego? Vai cair ele e o pessoal que escuta ele, é mais ou menos assim. Você não está entendendo? Que a pessoa, para pregar para você, em primeiro lugar, ela tem que enxergar a verdade. Não adianta você pregar para você um troço que nem eu sei. É meio complicado. Quantas pessoas já chegou perto de mim para me pedir conselho e eu aconselhei a pessoa, orei primeiro, Deus, o que o Senhor quer que eu fale, tal. Deus me usou, fui lá e dei um conselho, a pessoa colocou em prática e a bênção aconteceu. Você está entendendo? Porque eu estava enxergando a saída para dar para aquela pessoa. Se eu não enxergasse, eu falei, ixi, eu também não sei não. Entendeu? Sei lá por onde que se sai daí. Ia ficar meio complicado. Amém? Então ele falou, isso daí são condutores cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na prova. O que é isso? Eu queria ensinar uma pessoa que não está enxergando, se nem eu estou enxergando também. Espiritualmente falando, quer dizer, isso não vai chegar a lugar nenhum. Tem um montão de gente aí que acompanha os condutores cegos, sabia? O cara está ensinando que não precisa dar o dízimo, está ensinando que você pode ter aí um relacionamentozinho antes do casamento, isso não tem nada a ver. Você está entendendo? O cara pode ter uma mulher e uma amante também, que Deus entende, que Salomão tinha não sei quantas concubinas. Tudo errado. Hã? Você está entendendo? Tudo errado. A pessoa está indo nos condutores cegos, que pode tomar um Big Night, porque Jesus fala da divina na Bíblia, por que não pode? Servir uma santa ceia, um gafanhoto daquele. Entendeu?
daquele que deixa os irmãos todos alegres dentro da igreja. Você está entendendo? Aquelas pessoas que têm dificuldade de ser libertas da bebida, vai tudo para aquela igreja. Que ali já toma um virinitezinho também, Santa Ceia tem um virinitezinho também. Gente, está tudo errado. Um cego guiando outro cego. Igual uma vez chegou um cara aqui, às vezes a pessoa fica olhando, presta atenção. Às vezes a pessoa desfaz da outra por causa da idade. Isso não tem nada a ver, pessoal. Por isso que o apóstolo Paulo falou, acho que foi para Timóteo, ou Tito, né? Ninguém despreze a sua mocidade. O Estevão, que ele morreu pregando. Gente, o rosto do Estevão resplandecia como um anjo. Ele olhou para o céu, ele viu o céu aberto. Gente, o cara, vou te falar, não. Era Espírito Santo puro e Estevão pregando, gente. Ele pregou a Bíblia toda, praticamente. Por isso que ficaram com o ódio dele, apedrejado. Mas Estevão, eu acredito que se não é, deve estar na beirinha. Eu acredito que ele era o discípulo mais novo de Jesus. Bem jovenzinho, mas cheio do Espírito Santo. Jesus começou a pregar com 30 anos. E foi até 33 anos. Jesus pregava com os anciões. Aqui, ó. Os coisas dos anciões eu cuidava. Então, às vezes a pessoa, não, mas quanto mais a idade, mais experiência a pessoa tem. Não vai nessa não, pessoal. Esses anciões aqui da Bíblia, está tudo doido. Crucificaram Jesus, Filho de Deus. Eles de cabecinha branca, dizendo que era sacerdote, o negócio foi estreito. Aí chegou um senhor uma vez aqui, aquele uma oração, tudo, ele estava até com probleminha na perna, né? E eu chamei ele, falei, não, pode vir aqui que eu vou orar pelo senhor. Eu preguei para ele, falei assim, Jesus Cristo já deu saúde e tal, pelas feridas de Jesus já foram sarado. Gente, a cabecinha do senhor, da cor dessa cadeirinha aí, branquinha, branquinha. Daqui a pouco ele começou a pregar para mim, não, porque eu também já sou da igreja, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei. Ele não deixava nem abrir a boca para abençoar ele. Já viu aquelas pessoas que sabem tudo? Não adianta você querer pregar para a pessoa. Aí daqui a pouco começou a me dar conselho, não, mas aqui você serve a Santa Ceia como? Ceia normal. Não, porque você sabe que o vinho, a Santa Ceia, tem que ter álcool, né? Porque a Bíblia fala sobre o vinho. Então, o certo é o vinho ter álcool. Se na mente dele tinha que deixar todo mundo alcoólatra dentro da igreja. Todo mês servir o vinho com álcool. Sendo que a Bíblia diz que o vinho ele foi descoberto 800 anos depois de Cristo. O vinho não, o álcool. O álcool foi descoberto cerca de 800 anos depois de Cristo. Esse vinho aqui da Bíblia era o suco da uva puro, que eles plantavam, né? Eles mesmo faziam, não é suco de água, não, é aquele puro, puríssimo, 100%. E a uva, ela tem um alto teor de fermentação. Então, esse suco da uva que a gente toma aqui na igreja, gente, água não, porque suco da uva puro, 100% puro, sem álcool. Se você tomar uma garrafa dele, você vai ficar meio tonto. Por causa da fermentação da uva, não é por causa do álcool, que não tinha álcool. O vinho daquela época não tinha alambique, nada disso. Você está entendendo? Então aquilo era suco da uva, só que na mente dele ele já pensou outra coisa, porque serviu Santa Ceia com virilidade. Eu fiquei olhando para a cara dele e falei, senhor, dessa idade, tá entendendo? Aí vai uma pessoa pela cabeça dele, um condutor cego. Se a pessoa também for cega, daqui a pouco a pessoa está lá. 2, 3 garrafinhas de vinho na geladeira. Tá entendendo? É tudo errado, gente. Então, ele está falando aqui, vamos lá. Eles, porém, responderam. E às vezes a pessoa fala assim, pastora, mas não tem
Nada na Bíblia que fale sobre bebida para você não beber. Tem um vinho que não continha álcool, não continha. Já tem um versículo que diz na Bíblia: não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Está isso na Bíblia. Você está entendendo? Então ele está falando aqui, ó. Aí então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: sabeis que os fariseus, ouvindo essas palavras, escandalizarão. Ele, porém, respondendo, lhe disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai, pois são condutores cegos. Se um cego vier ao céu, ambos cairão na cova. Pastora, mas aí a pessoa que bebe, tadinha, ela não pode ter Jesus, né? Que fuma, que cheira. Não. Jesus é para todos. A pessoa, ela vem para a igreja, eu vim para a igreja, eu bebia, fumava, cheirava, era cheio de vício. Só que você vai começar a buscar Jesus, vai começar a pedir força a Jesus para ir se livrando dessas coisas. Você está entendendo? Até porque essas coisas é um vício. E lá no Provérbios, Provérbios 6, 18, não, 6, 18, acho que é a morte, não, é verdade, 18, né? Eu acho que é 6, 18, negócio assim, depois eu vou confirmar aqui. Está escrito lá o seguinte, que 6 coisas aborrece a Deus. A 7ª sua alma abomina. E uma delas, que está na lista de que aborrece a Deus, são pensamentos viciosos. Então, se você tem algum vício, quando você vem para a presença de Deus, não é que Deus não vai te aceitar com aquele vício, não. Jesus mandou você vir como você está, mas você vai orando a Deus para Deus te libertar daquilo ali. Às vezes não é da noite para o dia. Eu fiquei na igreja, eu fiquei 2 anos fumando. E pedindo a Deus, Senhor, tira isso de mim, Jesus me liberta disso. Eu pegava água consagrada, bebia, jogava sal na minha boca, Senhor, tira essa vontade de eu fumar. Fiquei 1 ano na igreja bebendo, usando droga ainda, entendeu? Mas Jesus me libertou porque eu fui orando, ouvindo a palavra, conhecereis a verdade e a verdade me libertará. Tem pessoas que querem ser livres do vício, mas ela só ora e não ouve. Quer dizer, mas Deus está ouvindo a oração. Tá, mas cadê a fé? Que a Bíblia diz que ora. Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 10, 17 está escrito: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E João 8, versículo 32, 31, 32, um negócio assim está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, uma pessoa para ser liberta, ela tem que ouvir a palavra. Ela tem que ouvir para nascer fé, entendeu? Então, eu ia ouvindo e orando. E aí, Jesus foi fazendo eu tomar nojo daquele vício, foi tirando aquilo de mim. Entendeu? Então, você vai vir do jeito que você está, mas você não vai permanecer como você está toda a vida. Porque Jesus disse que os que estão em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Entendeu? Ele disse, ele falou também na palavra dele o seguinte, que para você despojar do velho homem e se revestir do novo homem, que é criado segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus. Você está entendendo? Justiça. Então você vai vendo, você vai mudando. Você tem que deixar Jesus mudando você. Mas tem gente que não acha assim. Por exemplo, esse senhor, a cabecinha dele era branquinha, mas ele achava que tinha que continuar tomando virilidade. Até ele trazer o virilidade para dentro da igreja ainda, para Santa Ceia. Você está entendendo? Tipo assim, eu não consigo sair do virilidade, então para virilidade para dentro da igreja. Não funciona desse jeito, pessoal. Entendeu? Então, Jesus te aceitar, ele te aceita, mas ele vai te mudando aos pouquinhos, você vai pedindo força a Deus, vai largando. E não é só vício de bebida, não, existe outros vícios, vício de falar mal dos outros. Tem gente que não consegue dormir se não falar mal de alguém. Tem se não falar mal de alguém, a pessoa passa mal. Você ficar preso, não, tem que falar, gente, senão você vai fazer até mal. Entendeu?
Tem gente que tem vício de fofoca, irmão. Se a pessoa não fizer uma fofoca, ela não tem sossego, ela não aguenta. A linguinha dela coça. Velho, não tem jeito, ela tem que fazer uma fofoquinha. Tem gente que tem vício de mentira, a pessoa não consegue viver sem mentira. Outro dia eu já vi 2 casos de mentira extremo. Que um foi um cara que arrumou um distintivo e estava se passando por polícia, mas ele não era, né? E aí, o que aconteceu? Ele está tão obcecado que ele passou a acreditar que ele era polícia. E ele não aceitou quando foi prender ele. Não, aquilo é distintivo. Tiveram que levar ele para o psiquiatra. Porque ele mentiu tanto para os outros que ele acabou achando que ele tomou aquela identidade de polícia não queria largar de ele. O outro também foi um médico. Que ele abriu uma clínica clandestina. Ele mesmo, que era um médico que se titulou médico, arrumou a carteirinha lá, e quando descobriu, não queria aceitar de jeito nenhum, insinuou que ele era médico. Então tem gente que mente tanto que ela já assume até aquela identidade ali. Você está entendendo? É sério, você vê essas doideiras, gente. O cara, com um tempo atrás, insinuou que ele era o Homem-Aranha, entendeu? Tem uma pessoa que na cabeça que aquilo ali, se deixar ele puro, se deixar ele puro. Porque a pessoa mente tanto que ela acaba acreditando na própria mentira. É um vício de mentir. Entendeu? Existe esses próximos. Então, tudo que é um vício, você tem que pedir a Deus para pular fora disso aí. Entendeu? Não, Senhor. Aí ele está dizendo aqui. E Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmo estáis sem entender? Agora eu vou te perguntar uma coisa. Os discípulos de Jesus, eles prestavam atenção nas coisas, aprendiam rápido? Vocês acham que sim ou que não? Os discípulos, os 12 discípulos. Tu acha que eles eram bons de ouvido, assim, de aprender logo ou não? Ou eles demoraram um pouquinho também para aprender? O que vocês acham? Pode falar, eles não pagam para falar, não. Não é proibido falar, não. O que vocês acham? Oi? Acha que demoraram? Você também? E você? Você, Luciano? Você também? Você também? Ele disse aqui para os discípulos. Vamos repetir isso aqui. Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Quer dizer, eles não entenderam nada que Jesus falou. Agora vamos voltar lá no versículo 10. Olha o que Jesus tinha falado para eles. Ó. E chamando a si, eles estavam lá no meio da multidão. Chamando a si a multidão, disse: ouvi Eles não entenderam nada. Ele estava lá embaixo perguntando a Jesus tudo. Está vendo como que eles também eram assim? Jesus falou: poxa, até vocês estão se entendendo. Acabei de falar agora, ouvi, entender? Entendeu? Jesus tinha acabado de falar. E às vezes acontece isso, até com os próprios discípulos. Jesus está falando aqui que Jesus já levou as suas doenças e suas enfermidades. A pessoa acaba ocultando. Ai, meu Deus, essa doença que não... Mas ela acabou de ouvir que Jesus deu saúde, aí ela está dizendo que está doente. Entendeu? Eles acabaram de ouvir Jesus falar, Aí Jesus falou para nós: vocês também ainda estão sem entender, acabei de falar. Aí ele disse assim: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Jesus, com palavras assim sutis, ele explicou o que acontece quando você come alguma coisa. Tem gente que não pode comer nada. Ah, meu Deus, se eu comer isso eu morro, se eu comer aquilo eu morro. Mas Jesus está falando que aquilo ali, você vai comer, vai descer, vai pro vento, vai embora, acabou. Aí ele disse, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Aí ele está dizendo: mas o que
presta bem atenção. O que sai da boca procede da onde, pessoal? Do coração. Por isso que tem um versículo que diz que a boca fala o que o coração está cheio. Se a pessoa, presta bem atenção, a pessoa só fala de ódio. Não tem pessoas que às vezes falam com aquele ódio? É porque o coração dela está cheio de ódio. A boca fala porque o coração está cheio. E ele está falando aqui, ó, mas o que sai da boca está vindo do coração. Jesus está falando isso. E sua mente que é uma coisa, o coração da pessoa está cheio de mentira. A pessoa só fala derrota e fracasso, porque o coração dela está carregado de fracasso, de derrota. A pessoa só fala de doença, porque o coração dela está sobrecarregado de tanta doença, mas de tanto ela falar doença. Por isso que não, acho que é Provérbios 16, 18. Esse é Provérbios 18, 6, por ali. Tá escrito, não, acho que é Provérbios 18, 20. Está escrito assim, o 19, está escrito assim: do fruto dos lábios de cada um se fartará o seu ventre. Você é cheio do que você fala. Tem gente que é cheio de doença, porque ela só fala doença. Ai, meu fígado está ruim, meu pulmão está ruim, meu braço, a minha perna está ruim. Quer dizer, não sobrou nada. Você não aguenta nem se levantar. E nem o pastor Mota canta lá, miade, miade, tudo. Não sobrou nada. Tá entendendo? Tem gente que é cheio de problema, porque a pessoa só vive falando os problemas. Entendeu? Esse problema vai tudo atrás da pessoa, porque o que ela está falando, ela é cheia do que ela fala. Tem gente que é cheia de raiva, ela só fica falando do outro, mal do outro. Então ela vai se enchendo do que ela fala. E Jesus está falando que contamina o homem, não é o que entra na sua boca, é o que sai, é o que você fala. Eu vou comer um pão, vou comer esse pão, mas já sei que eu vou passar mal. Não vai passar mal. Já falou que não vai passar mal. Não falei que o pão ia me fazer, não foi o pão que fez mal. Foi o que ela comeu, foi o que ela falou antes de comer o pão. Entendeu? Se ela dá graças a Deus, ai Senhor, eu estou abençoando esse pão aqui, em nome de Jesus, graças a Deus, ela vai comer, vai beber, vai correr, não vai acontecer nada. Ela abençoou. Então, ela está falando aqui, ó. Ele está falando, não é ela, não, porque Jesus está falando. Ela está falando, ele. Aí ele viu como é que ele me corrige rápido, o Espírito Santo, ela não, ele. Sou eu que estou falando. Então, ele está dizendo assim, ó. Mas o que sai da boca procede da onde, pessoal? Do coração. E isso é que contamina o homem, porque do coração, olha o que sai do coração, porque do coração procede os maus pensamentos. Tem pessoa que só pensa coisa ruim. A pessoa fez um negócio lá, mas se eu pegasse ela por aí de noite, entendeu? Tem hora que a pessoa pensa em dar uma volta no outro. Poxa, acho que eu vou comprar. Vou lá na loja tirar um celular novo, ficar devendo. Tem gente que pensa essas coisas. Estou pensando no celular, não tem dinheiro, vou tirar lá um bem caro. Entendeu? Deixa pra lá. Tem gente que pensa essas coisas, dar uma volta no outro, enganar o outro. Tem gente que só pensa coisa ruim. Tem uns que pensam em suicidar. Entendeu? Sei lá, acho que se eu tomar umas meia dúzia daquele remédio lá, eu morro logo de uma vez, acaba tudo. Isso é só pensamento negativo. E aí, às vezes, não é isso, né? Tem gente que tem medo de morrer dormindo, sabia? A pessoa sente um negocinho, ai meu Deus. Aí ela vai deitar, vem aquele pensamento, se você morrer dormindo. Irmão, desculpa te falar, não estou querendo esquecer, não. Você vai cuidar da sua saúde, você vai orar a Deus direitinho, vai cuidar da sua fé. Agora, se um dia Jesus marcou para chamar a gente vai
embora, irmão. Dormindo, acordado, sentado, em pé. Se for um dia, não vai ter para onde correr. Você está entendendo? Confiar em Deus, irmão. Seja certinho com Deus. Se Jesus chegar, você estiver dormindo, você vai embora, vai para casa. Fazer o quê? Tem aqueles que não dormem com medo de morrer, não, mas se eu morrer. Irmão, se morrer, se for um dia que Deus chamar, o problema não é morrer, o problema é morrer sem Jesus. Morrer. Todos nós um dia vamos morrer. Não está escrito? Que é duas coisas que a gente tem que se preparar para a velhice e para a morte. Tem gente que tem medo de ficar velho também, mas quando eu ficar velho, irmão, vai fazer o que? Todo mundo fica. É a vida. Você se cuida que você está com Deus, tanto na velhice, quando você foi embora, Jesus te deu lá para casa. Entendeu? Então ele está falando aqui, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Eu lembrei de uma história aqui, tem que você ver também, porque o meu celular está. Eu estou falando aqui dessa situação de que a pessoa tem medo de morrer. Eu estava falando dessa situação que a pessoa tem medo de morrer. Eu lembrei daquela história que o pastor contou. Dos mau pensamentos, né? Que tinha um homem, tadinho, que era morador de rua. E o cara sofria que era uma coisa, ele não estava aguentando mais ficar sem comer, todo sujo. Ele já não cansado daquela vida, ele começou a pedir a Deus, né? Não, eu quero morrer, eu estou cansado de ficar aqui nessa rua, nessa sarjeta, não tem nada para comer, tal. Aí ele foi lá, deram um trocadinho aí de esmola, o que ele fez? Eu vou tentar, custa nada, vou pegar esse dinheirinho, vou tentar a sorte. Ele passou lá na lotérica e fez uma fezinha lá no jogo lá. E foi, né? Aí, de noite, ele revoltado, frio, chateado da vida, com fome. Então, aí ele chateado, o que ele fez? Eu queria morrer. Aí, quando ele falou isso, a morte, foi aqui que me chamaram? Chegou lá perto dele. Mas o que você está fazendo aqui? Quem é você? Eu sou a morte. Você não falou que queria morrer? Aí ele, não, porque eu estou já chateado e tal. Ele, você tem certeza que você quer morrer? Quero morrer. Aí ele foi lá e fez um pacto lá com a morte. Olha, pode vir aqui amanhã, esse horário, e vem me buscar. Eu não quero mais viver, não. E aí a morte fez um tratado com ele. Amanhã, essa hora eu estou vindo te buscar. Tá bom. Passou, ele dormiu lá na calçada lá. Quando foi no outro dia, o que aconteceu? Ele foi, redecidiu, passando lá pela calçada, tudo, ele lembrou que tinha feito uma fezinha no jogo. Aí ele foi lá para ver o resultado. Rapaz, quando ele viu, ele nem acreditou. Não acredito. Ele ganhou uma pulada. O cara ficou milionário. E ele pulando de alegria, não pode ser eu, não é possível que é o meu bilhete, não é possível. Ele foi lá, era ele. E ele feliz da vida, cara, não acredito, saí da lama, saí da miséria e tal. E ele não sabia nem por onde começar a gastar o dinheiro. Ele pegou o dinheiro, né? Já foi no melhor restaurante, é hoje que eu vou comer. Só que ele lá, naquela empolgação toda, ele lembrou que tinha feito um pacto com a morte. Ih, rapaz, eu fiz um pacto com a morte, mas agora eu não quero mais morrer. Estou rico. Entendeu? E agora? Quem não tinha mais como desfazer isso? Ele falou, não, é ruim, ela não vai me levar não, de jeito nenhum, agora que eu estou endinheirado. Aí o que ele fez? Bom, quando ela vier, ela vai procurar um homem todo sujo, um homem barbudo, um homem cabeludo, morador de rua. Então, já vou pegar meu dinheiro e vou resolver isso. Ele foi lá numa loja de grife.
aquelas coisas de granfino mesmo, comprou um terno. Entendeu? Um terno bonito, colocou lá aquele terno finíssimo. Foi lá no barbeiro lá, olha, rapa minha cabeça. O cara, não, você não quer que a gente dê um jeitinho? Não, rapa. Porque na mente dele ele falou, ele vai me procurar um cabeludo. Eu não tá careca, então. Aí mandou rapar a cabeça dele, tirou barba, olha, o homem ficou irreconhecível. Quando ele olhou no espelho, ele, não, jamais a morte me conheceria, não. Do jeito que eu tô, do jeito que eu era, do jeito que eu sou. E aí ele esqueceu. Falei, nem vou lá. Morte nem vai me achar. O que ele fez? Pegou o dinheiro e foi pra balada. Vou curtir uma balada. E foi. Tá lá e dançando lá, né? Aí deu a hora da morte vir. A morte veio. Foi lá certinho onde ele ficava lá no bairro, e procurando pelas calçadas, e nada. Aí tinha uns moradores de rua lá, perguntou, vem cá, eu tô procurando um homem barbudo, cabeludo, assim. Não, a gente não viu, não. E a morte saiu pela cidade procurando ele. Tudo quanto é lugar, ia procurando nas esquinas, procurando no bar, procurando na rua. Aí ela resolveu entrar, sei lá, é morador de rua, mas vai que ele entrou para dentro dessa balada aqui. E aí a morte entrou lá onde ele estava. Aí ele lá estava, daqui a pouco quando ele olha, caraca, morte. Aí ele foi, chegou no cantinho, se escondeu na muretinha, e a morte rodando tudo atrás dele, nada. Aí, irmão, quando ele viu, disfarçadamente, aonde que a morte parou, logo do lado dele. Mas a morte olhou para ele e não conheceu ele. A morte, pô, já estou cansada de procurar esse cara. A noite toda procurando, não é possível. Mas ele não está aqui, cara. Ele era um barbudo, cabeludo. Aí ele olhou para o lado, quer saber? Eu não vou embora de mão vazia, não. Já procurei a noite toda. Não tenho cabeludo, vai esse careca mesmo. Agarrou ele e levou ele. Irmão, não tem como escapar da morte. Entendeu? A morte, não tem um cabeludo, vai esse careca mesmo. Não vou voltar de mão vazia, não. Agarrou ele e levou ele. Não tem pra onde ele escapar. Assim somos nós. É claro que a morte não vai levar a gente, porque quem leva a gente é o anjo de Deus. Mas o dia que ele estiver aqui embaixo, não vai ter pra onde escapar, não. Entendeu? Dormindo, acordado, sentado, mas o dia que Jesus chamar, a gente vai ter que ir. Mas se você é uma pessoa de Deus, você não tem que ter medo da morte. Você tem que ter medo de ir embora sem Jesus. Não da morte, porque Jesus disse que aquele que crê nele jamais verá a morte, que a morte é um espírito. Pastor, mas como assim? Os cristãos também não morrem? Não, eles sobem para a glória. Eu não receber, meu pastor. Ah, sim. Então, ele disse que os cristãos, aqueles que creem no Senhor, eles não vão ver a morte, porque é o anjo do Senhor que vem buscar. Tanto é como o pastor fala, todos os cristãos que morrem, quando é de Deus, eles têm um semblante de paz, já viu? No caixão, você vê aquele semblante de paz, porque ele não viu morte. O anjo que levou, como levou Lázaro para o seio de Abraão, entendeu? Então ele está falando aqui, vamos lá. Mas o que sai da boca procede de quê? Do coração. E isso que contamina o homem. Por quê? Do coração procede o quê, pessoal? Os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Por isso que o seu coração tem que estar limpo. Pastora, como que se limpa o coração? Não é igual você se limpa uma casa. O coração da pessoa é limpo com a palavra de Deus. Jesus chama a palavra de água da vida. Jesus é chamado como água da vida. E Jesus falou para os discípulos, né? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando você ouve a palavra é uma água que ela purifica o seu coração, ela tira o ódio, a mágoa,
prostituição, ela vai tirando, vai limpando você. A palavra que vai te limpando. Vai limpando o seu coração. Dessas coisas aqui, porque você tem que ter o coração limpo. Aí ele disse assim, ó. Em blasfêmia, são essas coisas que contaminam o homem. É isso que contamina o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então Jesus estava ensinando lá. Gente, que tem que limpar, sabe o que é? O coração. Ele estava preocupado em limpar só as mãos, os pés, mas não é isso, tem que limpar o coração. Pedir a Deus, Senhor, tira de mim ódio, mágoa, sede de vingança, entendeu? Prostituição, entendeu? Só vive enfiado com o negócio de pornografia. E Jesus, ele mora dentro de nós, gente. A Bíblia diz, vós sois o templo de Deus, onde Deus habita. Jesus mora em nós. Você, quando vai ver um trocinho pornográfico, celular, Jesus está vendo também, porque ele vê através de você. Entendeu? Ele está em você. Então, ele, o que você vê, ele ouve. O que você vê, ele vê. O que você ouve, ele ouve. Então, você acaba ofendendo, né? A santidade de Deus vendo essas coisas. A Bíblia diz, sede santo, porque eu sou santo. Então, você tem que vir para a igreja, tem que ouvir a palavra, para deixar Jesus te santificar, para você ficar assim. Viu que ele disse que é do coração que procede isso tudo? Mateus 5. Agora a gente vai terminar aqui, tá? Olha como é que tem que estar o seu coração. Quando você começa a ouvir a palavra, começa a pedir força a Deus, você vai limpar o seu coração. Entendeu? Ódio, mágoa, isso tudo faz mal, gente. Raiva de alguém, você está irado contra uma pessoa, tem que ter cuidado, até um bicho, sabia? Eu estava falando com a Natasha que antigamente, agora, nem existe isso, né? Antigamente, antes de criarem uma lei aí sobre a lei para defender os animais, eu já vi pessoa tacar o gato na parede, mas tacar mesmo. Pô, bichinho, já vi pessoa jogar água quente no gato. Tanto é que a pessoa diz, né, que gato escaldado tem medo de água fria, né? Eu vi um cara que ele era um espírito maligno que estava nele. Ele morava sozinho, tinha um cachorro. Natasha, vê se tu consegue tirar um pouquinho o eco dali. É nesses últimos 2 botões. Por favor. Ele tinha um cachorro, eu não sei a raça daquele cachorro, talvez vocês devem saber. Ele é preto, marrom, magrelinho, mas não é bicho, não, ele é grande. Não sei se é policial, não sei. Ele é preto e marronzinho, ele é quase igual aqueles pinchezinhos, mais grande, altão, já viu? Ele tinha um cachorro daquele. E ele morava sozinho. E ele chegava do trabalho, ele ia trabalhar de manhã. Quando ele chegava do trabalho, sabe o que ele fazia? Ele torturava o cachorro. Tinha um portão assim, o portão dele era de gradezinha, dava pra gente ver. Gente, o cachorro dava cada grito. Ele pendurava o cachorro na árvore. E às vezes até de cabeça para baixo. E ali ele batia no cachorro, torturava o cachorro. Cachorro preso, e o cachorro dava cada grito. E aí os vizinhos não estavam aguentando mais ver o sofrimento do cachorro, né? Falou com ele, ó, vamos parar com isso aí, que você está fazendo errado e tal. Ele continuou torturando o cachorro, todo dia ele fazia isso. Chamaram a polícia para ele. A polícia foi lá, ele não estava em casa, não tinha prova, ficou por isso mesmo. Quando foi um dia, ele chegou no trabalho, como sempre, né? Pendurou o cachorro lá e começou a torturar o cachorro. Irmão, os pessoal lá que já estava revoltado, eles juntaram nele, mas lincharam ele, quase mataram ele, só não matou porque a polícia chegou. E ele teve que sair voado ali daquele bairro ali. Aí pegaram o cachorro, tomaram o cachorro dele, porque ele fazia isso. E saía um espírito, a pessoa tem aquela ira, aquele ódio, dá vontade até de matar o bicho. Pessoal, para que então ficar com o bicho?
Gente, dá o bicho para uma pessoa, para outra pessoa, pessoal, porque isso faz mal tanto para o bicho quanto para a pessoa. Porque a raiva, a ira, o ódio mata, sabia? É capaz de matar mais a pessoa que está com raiva do bicho do que o bicho. Entendeu? Porque quem está com raiva é a pessoa, não é o bicho. Aí tem gente que fica irado, xinga, joga praga, quer matar, não cria, acabou. Não tem tempo, não tem paciência, não cria. Funciona desse jeito. Eu tenho um cachorrinho lá, o Marlin, eu gosto muito dele, mas se eu não tivesse paciência com ele ficasse me esquentando muito a cabeça, eu ia dar ele. Uma pessoa que pudesse criar, maltratar, eu não vou, porque isso vai fazer mal para mim, mano. Eu dou um infarto, o cachorro fica aí vivo. Tem gente que faz essas coisas. Eu vi outro dia aí um vídeo, que eu até falei com a Natasha, a mulher foi entrar no estabelecimento, eu não sei se a gata arranhou a filha dela, não sei, mas ela pegou a gata, mas você tem que ver o ódio da mulher com a gata. Aí o cara filmando, o cara aqui, gente, eu tô filmando aqui essa mulher aqui, ó. Olha o que ela tá fazendo com essa gata, gente. Aí ela, pode filmar, não tô nem aí. Ela pegou a gata, esganando a gata. Aquele ódio, sabe? A gata, ela apertando assim, esganando a gata. Aí ela querendo matar, e o cara filmando, aí veio outro cara e falou, não, senhora, a senhora não vai matar a gata, não. Ela estava matando com raiva, esganando a gata. Essa desgraçada que não sei o que, xingando ela, mas pra quê, gente? Então, você está entendendo? Tem que vigiar. O ódio, o mago, essas coisas faz mal. É melhor você não ter, não é uma dor de cabeça? Dá para os outros, então, não tenha. Porque bicho tem que ter paciência, né? E bicho é igual ser humano, cada um tem uma mania esquisita. Tem bicho que tem mania de comer sapato, tem outro que tem mania. Você tá entendendo? Tem bicho que tem uma mania. Ontem eu fui dar um restinho de batata frita que eu comprei pro Marlinho. Ele come ração, mas não é batata frita, eu não dou comida não, de panela. Batata frita. Aí eu fui dar um restinho de batata frita para ele que estava ruim da gente comer, que a batata frita vem sempre macia, mas aquela ali eu acho que eles deixaram passar um pouquinho do ponto. Rapaz, você não sabe o que aquele cachorro fez, gente. Meu Jesus, né? Eu acordou a varanda hoje, Natasha. Ele sozinho, tinha ninguém na varanda, só ele. Ele pegou uns tapetinhos que tinha lá, tirou um pouco das batatas da vasilha, pegou e rolou tudo nos tapetinhos. Ele rola para esconder, porque não tem onde cavar ali. Aí ele enfiando assim, ó. Aí botou um pouco de batata no tapete e rolou, fez aquele bolinho. Aí foi lá pro outro tapete, aí foi levando a batata. Ele fez um montão de bolinho de batata. Assim, a batata tudo embaixo do tapete. E na vasilha fez esse cachorro, ele sozinho. Ele tá escondendo de quem? Quem vai pegar aquilo? Eu não vou pegar aquela batata. Ele sozinho, guardando as batatas. Falei, Jesus. Irmão, acordou um festival de batata na varanda. Batata para tudo quanto é lado. Falei, Marlinho, que sujeirada que você fez de batata. E ele todo sem graça varrendo. Falei, vou varrer mesmo, vou tirar essas batatas tudo daqui. Você não comeu a batata. Aí pegava os tapetinhos assim, fazia assim, caía na batata. Ele esconde, sabe? Papai esconde para ver que era... Isso, na mente dele estava guardado. Deixa aqui, vai no tapete. Eu já vi esconder lixo, vai no tapete. Uma batata eu nunca vi. Mas você tem que ver, eu estou lá na cozinha bebendo água, eu estou vendo ele. Ele certo, ele pegar a batata e empurrando. Aí ela tudo com o focinho. A gente, eu não sei como é que ele conseguiu ajeitar. Hello, motor. Embaixo da... Tem paciência, porque cada um tem uma mania dele esquisita. Entendeu? Tem outros que querem ficar gritando a noite toda, já viu? Começa com uma sirene, só Jesus. Só Jesus. Então a gente tem que ter paciência, gente. Não tem pra onde correr. Tem gente que tem um ódio, uma raiva. Não faça isso. Você infarta o bicho. Entendeu? Então, lá no Mateus 5, versículo 8, ele está dizendo assim, ó.
bem-aventurado, Mateus 5:8. Bem-aventurados limpos de coração, por quê, pessoal? Eles verão a Deus. Isso que ele está falando lá, né? Que do coração procede os maus pensamentos. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se você limpar o seu coração, você vai ver Deus agindo na sua vida. Pastor, mas isso não tem nada a ver que ninguém nunca viu Deus. Não. Você vê Deus. Quando você acorda todo dia de manhã respirando, você está vendo Deus na sua vida. Você sai do trabalho, todo dia volta, Deus te guarda na ida, te guarda na volta. Você está vendo Deus na sua vida. Você vai para casa agora e você tem uma caminha para você dormir, você tem uma casinha, você tem uma comidinha, por mais simples que seja, mas tem. Você está entendendo? Você está vendo Deus na sua vida. Então, bem-aventurados limpos de coração. Por isso que ele estava ensinando aquele povo que o que sai do coração é o que contamina o homem. Então, é isso que a gente tem que limpar. Glória a Deus. Vamos orar, então, em nome de Jesus, pessoal? A Natasha botou uma lista lá na agenda e nós estamos pedindo ao pessoal que puderem colaborar para ajudar a gente a fazer um cachorro quente, um refrigerante, que você puder ajudar, tá? Você pode ajudar ali, botando na caixinha ou pelo Pix, ou um ingrediente, tá? E Deus vai abençoar, vai recompensar. Vamos orar então em nome de Jesus? Amém? Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Oh Deus, primeiramente para Te glorificar e reconhecer que Tu és o nosso único e verdadeiro Deus. Oh Pai, nós viemos agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra. Churanari, manachu, lanará, manari, manachu, lanará, canalanari, manachu, lanará, canamaná. E pedimos a Ti, ó Pai, o Seu perdão e também cancelamos todas as palavras contrárias e erradas que nós falamos. Que aquilo virou contra nós mesmos. Mas em nome de Jesus, nós estamos retirando todas as palavras erradas. E pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa limpar, purificar o nosso coração, para que a gente possa ver o Senhor todos os dias agindo na nossa vida. Também apresento, Senhor, Pai, esse cálice da saúde e até a água que a pessoa colocou em casa. E todos que beberem agora vão ser curados de todo tipo de doença, seja lá o que for, seja no físico, no espírito, que essa pessoa seja totalmente liberta agora, Pai. Eu peço que o Senhor ponha o Seu poder ali em nome de Jesus. E, Pai, que o Senhor também receba dízimo, ofertas que são entregues no Seu altar e paraliso toda ação do mal. Eu exijo que todo espírito de enfermidade, espírito de depressão, espírito de suicídio, espírito da morte, espírito de infarto, todos os espíritos imundos, saia agora da saúde, da prosperidade, dos filhos, da casa. Solte a vida de cada pessoa, vai embora agora. Em nome de Jesus Cristo, não volte mais. Pai, eu estou abençoando a todos. Cubra com Teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Pessoal, pode pegar ali o seu cálice. Glória a Deus. Pode beber o cálice da saúde. O pessoal que está em casa também pode beber da água. E, gente, não esqueça, tá? Sem ser esse sábado, agora o outro, tá? Todos convidados às 18 horas para o nosso culto jovem que a gente vai ter aqui na igreja. Mas, pastor, eu não sou jovem, meu irmão. Quem disse isso? O espírito não envelhece. Então, todos nós somos jovens, glória a Deus. Um espírito que vai viver por século, tá novo ainda, não é? Então, e aí aqui é a Rua dos Padres, 267, Vila São Luís. Glória a Deus, vai ser bem-vindo em nome de Jesus. Gente, desejo uma boa noite, seus irmãozinhos aí. Vamos na paz do Senhor. Amanhã, em nome de Jesus, estaremos de volta para a glória de Deus.
Amém? Deus abençoe todo o pessoal aí do Face, tá, gente? Uma noite abençoadíssima. A paz, irmão. Deus abençoe. Uma noite abençoada aí para todos os irmãos em nome de Jesus. E vive, a paz, Deus abençoe.